Pessoal, eu sou o Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Metin 2 em 2024 e malta, hoje quero-vos falar aqui um pouco em relação a uma outra temática. Vamos falar sobre números, vamos falar sobre dinheiro. Para quem tem estado a acompanhar as nossas live streams em que nós temos estado a fazer um pouco da análise às entrevistas que eu fui lançando e também falando um bocadinho sobre conteúdos random sobre Metin 2, já viu. Mas, e inclusive até outros, lembro-me do caso do Mishker e acho que se calhar o Ribelson também já deve ter visto em live stream com o pessoal dele estas informações, mas basicamente nós estamos aqui no site da Webzen. Para quem chegou aqui até este vídeo e ainda não sabe, eu acredito que sejam poucos, mas é sempre bom explicar para não haver malta que está aqui um bocado perdida. A Webzen é a verdadeira dona dos direitos intelectuais do Metin 2. Isto é, em última instância, quem manda no Metin, quem desenvolve o Metin, quem é dono de facto do Metin é esta empresa, o Webzen. Dentro desta Webzen estão duas empresas, ou neste caso estão mais, mas está a verdadeira criadora do Metin que se chamava Ymir Entertainment, ok? Que entretanto em 2011 foi adquirida pela Webzen. E portanto meio que se fundiram, né? Eu acho que é mais tipo a Ymir desapareceu e ficou lá o Metin 2. Pronto, depois a Webzen distribui a licença, como vocês já sabem, para a Gameforge, para o Game, etc. Pronto, basicamente é isso, pessoal. O que é que eu quero analisar aqui com vocês? Vocês, ao entrarem aqui no site da Webzen, vocês vão verificar que eles são distribuidores de alguns jogos também, nomeadamente o maior êxito deles, que é este Mu Online, que é, sem dúvida nenhuma, não sei porque é que isto vem sempre a dar aqui este site meio macambúzio, mas pronto, vocês podem procurar, de certeza absoluta que todos vocês já conhecem. Pronto, isto é uma cena monstruosa e vocês já vão ver. Está aqui em baixo até, pronto. Tem aqui o Mu Online, tem aqui este Remore Infested Kingdom, que também é um joguito deles. Tem aqui o R2 Flame, pronto, enfim, tem aqui várias coisas, também andam a apostar no mobile, enfim, pronto. Aqui em baixo, se vocês vierem onde diz sobre a Webzen, vocês vão dar a esta página. O que é que acontece, malta? Basicamente, a Webzen é uma empresa que está em bolsa, não é? Portanto, tem sempre que partilhar os seus dados financeiros com os investidores para haver transparência, e vocês aqui têm duas informações. A primeira, que são basicamente o relatório de contas, dito assim por alto, do primeiro trimestre de 2024, que é o mais recente, e depois tem aqui Investor Info, que basicamente condensa todos os relatórios de contas desde o início aqui da empresa. O que é que eu quero analisar com vocês aqui para que nós consigamos ter mais ou menos uma ideia e depois de analisar isto, vamos tentar tirar as nossas conclusões. Cada um de vocês dará a sua própria opinião, eu darei a minha, logicamente, mas vamos começar, por exemplo, aqui, quarto trimestre de 2003, ok? Depois temos aqui, eu vou selecionar isto com pinças, vamos selecionar o terceiro trimestre de 2011 e vamos, por exemplo, tirar aqui o mais recente, portanto, o primeiro trimestre de 2024. Portanto, temos aqui 4 relatórios de contas e todos eles com interesses específicos, ok? Pronto, aqui nos primeiros, o que é que nos interessa aqui ver? Em primeiro lugar, basta ver que nesta altura, estávamos em 2003, ainda havia uma grande influência dos chamados cybercafés, que era uma coisa que havia na época e representava de facto uma receita interessante para a parte deles, ok? Ou neste caso que aqui contava. Vejam aqui a questão do mobile, que era uma coisa praticamente que nem se via. A nível de vendas, basicamente eles quando eles dizem domésticos é basicamente na Coreia, ok? E depois quando eles dizem intercontinental é tudo o que ficar fora da Coreia, ok? Para eles a vida é assim. Pronto, tem aqui a questão da Tailândia, que teve uma queda, o Japão, Taiwan, China, peca. Pronto, tem aqui os valores dos salários, Pronto, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eles aqui no início nem sequer faziam discrepâncias em relação aos jogos, ok? Eu nem sei a que jogos é que nós estávamos aqui a falar diretamente, mas a realidade é que eles, pronto, faziam só aqui um detalhe direto dos salários, das depreciações, etc., das comissões pagas. Isto está na moeda coreana, se vocês verem aqui KRW moeda, ok? Se vocês verem aqui, portanto,
ou neste caso 1 euro, corresponde a 1485. Nós vamos deixar isto aqui aberto para depois virmos aqui fazer algumas contas. Pronto, isto foi o início, ok? Vamos saltar aqui, pronto, vocês depois veem aqui os valores, não sei o quê, papapá. Aqui não é muito interessante analisar, só vos estou a mostrar isto porque isto é o início de tudo, dos primeiros relatórios de contas disponibilizados. Vamos passar para o que é, na minha opinião, importante, ok? O que é importante nós olharmos aqui? Este foi o primeiro relatório em que estava abrangido o Metin e a sua dona, que depois foi comprada, a Ymir. Okay? Vocês aqui conseguem ter mais ou menos uma ideia basicamente do aglomerado de empresas que depois são juntos em grupos, etc. Vocês têm aqui a questão da Ymir, WebZen China, WebZen América, Flux, NanoWebZen, pronto. Portanto, aqui estão a ver a situação. Aqui em baixo vocês já têm informações relativas a Ymir Entertainment is added to consolidated corporations during this half yearly, ou seja, basicamente a partir daqui os dados da Ymir já passam a constar. Se vocês forem ver os relatórios de contas antes deste, ainda não havia nada em relação ao Metin, ok? E pronto, o que é interessante nós aqui analisarmos? Em primeiro lugar, é importante nós vermos aqui que isto está em milhões, portanto, quando vocês virem aqui é tipo 15 bilhões, ok? Porque isto é 15 mil milhões, ok? Pronto. O que é interessante nós olharmos aqui diretamente? Em primeiro lugar, olhar para os jogos que estavam na carteira da WebZen e perceber o seu peso dentro daquilo que é as contas da empresa e basicamente qual é a expressão do Metin face àquilo que a WebZen valia, ok? Eu até vou fazer aqui uma coisa interessante também, que é, basicamente vou buscar aqui o relatório anterior a este que eu vos estou a mostrar aqui, com o objetivo de nós termos aqui uma forma de ver isto de outro ângulo, que é este, salvo erro. Exatamente, portanto, este aqui vocês conseguem ver. Portanto, aqui sem Metin 2, aqui com Metin 2. Portanto, este é o seguinte. Portanto, vocês vão ver que o Mu Online está aqui com uma presença, como sempre, expressiva. Eles tinham aqui este Sun, tem aqui o R2, que eles ainda têm, e Arc Lord. Portanto, era basicamente isto que eles tinham, com uma expressão do Mu Online sempre muito significativa. Por acaso, nesta altura, eu não sei que data é isto é aqui, maio, ok. Pronto, nesta altura com quedas, tanto comparativamente ao trimestre anterior, como comparativamente ao ano anterior, em praticamente tudo. Foi aqui uma situação complicada. E pronto, basicamente, se vocês podem aqui analisar qual é que era a carteira e a expressividade dos jogos, Mu Online a bombar, e depois tínhamos aqui este R2, portanto, tudo muito equiparado. Quando eles compram a Ymir, vocês conseguem perceber que não só o Mu Online cresceu um bocadinho, né? Passou aqui para os 4 mil milhões, ou para os 4 bilhões da moeda deles, ok? Como vocês conseguem analisar que o Metin 1 ainda tinha expressão, nesta altura, ok? E o Metin 2 representava praticamente, como vocês aqui veem, portanto, o Metin 2 é o verde, representava 28%, depois passou a representar 22%, mas também aqui com um decréscimozito do Mu. Mas vocês podem ver que, basicamente, o Metin e o Mu Online tinham uma expressão praticamente equiparada. Portanto, podemos dizer que esta compra foi uma compra expressiva, no sentido que praticamente veio trazer um título para esta empresa da mesma dimensão do maior título deles. Portanto, eles passaram a ter o Metin 2 como um jogo da dimensão do Mu Online, e vocês podem ver aqui com receitas no valor de 14 bilhões da moeda deles. Se nós viermos aqui ver isto, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... aí não é assim, bro. É 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Portanto, estamos a falar aqui à volta de 9 milhões de euros, 9,5 milhões de euros de faturação, o que não é nada mau, e inclusive vocês podem aqui ver depois, já com crescimento face ao trimestre anterior, aqui do Mu Online, o Metin 1 em decréscimo e o Metin 2 também em decréscimo, mas nada do outro mundo. É interessante perceber que, tanto quanto eu sei, ainda é possível jogar Metin 1. O problema é que os registros obrigam a vocês terem cartão de cidadão e coisas desse género
de lá e portanto é muito complicado, nem sequer com uma VPN simples vocês conseguem. Eu adorava poder jogar Metin 1, mas não consigo. Se alguém souber algum método, diga-me. E pronto, portanto, vocês podem perceber que o Metin 2 tinha aqui uma expressão muito grande, e não é de descartar que de facto fosse a ideia deles tornar o Metin 2 algo maior, algo mais grandioso, no sentido de fazer crescer a companhia. Se vocês forem ver o mais recente, vocês vão reparar numa coisa muito triste, que basicamente vai contra isso que eu estou aqui a dizer. Espera aí que eu estou aqui um bocadinho perdido. Pronto, este é o mais recente. E vocês aqui vão compreender que, de facto, eles fizeram um trabalho que, apesar de ser interessante no sentido dos números, é um trabalho que mostra, de facto, qual é que é a valia do Metin 2. Portanto, nós estamos a sair aqui de uma realidade em que o Metin 2 valia praticamente 20 não, então o Metin é o verde, 22, passou de 28 para 22, portanto andava aqui na fatia, em média, dos 24, 25% das vendas da WebZen para uma quantia de uma miséria que eu nem sei o que é dizer. Portanto, estamos a falar de 4%, estamos a falar de 9%, eu creio que seja isso, 4% o valor que está aqui, ou 4 ou 7, não, é 7%, 7%, 9%, 10%. Portanto, vocês estão a perceber que, face àquilo que o Metin valia, como uma grande aposta em 2011, que basicamente vinha fazer aumentar, ou seja, era o terceiro título a nível de expressão, era o Mu, era o R2 e era o Metin 2, ok? Portanto, eram 3 jogos praticamente ali tac a tac a nível da sua contribuição para as contas desta empresa, e o Metin praticamente morreu, ok? O Metin ficou no mesmo nível onde está o R2, mas depois veja o que é que aconteceu com o Mu. Malta, o Mu hoje representa 72% das vendas da WebZen. E isto é muito representativo daquilo que é hoje o interesse da WebZen no Metin 2, ok? Porque se vocês forem ver aqui, por exemplo, aqui, deixa-me lá passar isto para a frente, portanto, imagina, 2022, por exemplo, o primeiro se calhar não o primeiro trimestre, mas se calhar o último trimestre de 2021, sim, para nós vermos, já com os eventos de Natal e aquela coisada toda, que é sempre bacana para eles, só para vocês terem aqui uma comparação, vocês conseguem perceber que mesmo assim, apesar de ser, de facto, mais expressivo, aqui a nível de... Aliás, nem é mais expressivo porque isto aqui é o quarto trimestre, faz a consolidação do ano. Portanto, vocês conseguem aqui ter a noção, num ano inteiro, da verdadeira expressão do Metin, ok? Até foi bom eu abrir este aqui. Malta, estamos a falar de 13 mil milhões contra 61 mil milhões e contra 192 mil milhões, ok? Tá bem, mas tem aqui um decréscimozinho em todos. Ok, malta, mas mesmo assim, reparem, o Metin vale hoje 5% das vendas da WebZen. Portanto, é óbvio que a WebZen não vai praticamente entregar recursos para um jogo. Pedro, mas 13 mil milhões, quanto é que isso vale? Manos, que seja à volta de 9 milhões de euros, ok? Seja à volta de 9 milhões de euros que eles aqui consigam com o Metin por ano. Mas vamos comparar isto com 192, malta. Vamos comparar isto com... Quanto é que é esta merda? Eu nem sei quanto é que é esta merda. Deixa lá ver. Acho que é 12 milhões. Não, mentira. É 130 milhões. Okay? O Mu Online vale 130 milhões, malta. Vocês têm noção do que é que isso significa? 130 milhões face 9 milhões nem chegam a 10. Ou seja, o que nós hoje entendemos é que o Metin 2 continua a ser um título interessante, ok? Não é de mandar fora 9 milhões de euros, nem perto disso. Obviamente que eles têm interesse interesse nisso. E atenção, que isto é só vendas. Depois vocês têm aqui os custos deles, etc. Isto não é, eles não pegam em 9 milhões de euros e levam os 9 milhões para casa, né? Não vou estar aqui a analisar, porque eu não sou analista financeiro para andar a ver aqui dados em pormenor. A mim aquilo que me interessa é ver de facto o crescimento que o Metin teve e o decrescimento que teve a nível de expressão. Vocês até podem dizer assim, reparem, é outra análise que nós podemos aqui fazer, que é, vamos pegar novamente no relatório de contas de 2011,
quando eles adquiriram, que é este aqui no terceiro trimestre, quando eles adquiriram a EMIR, e vamos ver que o Metin representava aqui 3,5, 3.500, vamos pôr assim para facilitar a nossa análise, 3.500 milhões da moeda deles, ok? E que hoje em dia representa 6,4, ou seja, eles conseguiram duplicar o investimento, ou neste caso duplicar as vendas que eles conseguem com este produto que é o Metin 2. Ok? Portanto, nesse aspecto, eles conseguiram fazer algo muito interessante. Ninguém tira isso de razão. Obviamente que eles fizeram um trabalho positivo e que o Metin hoje lhes rende o dobro, 100% a mais daquilo que eles conseguiam em 2011. E, portanto, se nós formos olhar para essa ordem de razão, o Metin 2 teve uma melhoria face ao seu ponto anterior. O problema é o restante. O problema é, eles hoje em dia não vão olhar para o Metin 2 com os olhos de, no meu entendimento, aquilo que se passa hoje, quando me dizem que a Gameforge pede cenas à WebZen e a WebZen, primeiro, é sempre muito reticente em fazer. Segundo, demora sempre muito tempo e parece não estar muito preocupada. É precisamente através destes números que nós conseguimos chegar a essas razões. Pá, ok, nós vamos investir os nossos recursos, nós vamos manter o jogo, nós vamos tentar corrigir os bugs que estão mais prementes, pá, mas nós não vamos estar aqui a fazer nenhum tipo de investimento muito avultado, não vamos estar a colocar muitos recursos, porque nós queremos é investir naquilo que dá guita. E vocês agora dizem, mas como assim? Malta, se vocês vierem aqui ao Google, ok, nem precisam de ir mais longe, vocês vêm aqui ao Googlezinho, que é sempre o bacana, e vocês vão escrever assim, Mu Online, né? Mu Online, pau, vocês abrem aqui e vêm aqui a notícias, vêm aqui abaixo e vão ver uma notícia de há 6 dias atrás, de um portal que acompanha MMORPGs, e vocês basicamente vão ver que foi aberto os pré-registros para o vindouro Mu Monarchy, ok? Fazendo a alegria dos fãs da franquia Mu, a WebZen deu início ao aquecimento para a estreia de um novo jogo que foi batizado como Mu Monarchy. Nesse primeiro momento, os devs vão libertar um MMORPG em alguns países do Sudeste Asiático, mas tudo indica que logo a aventura vai ficar disponível para outras regiões, visto que ela já está a fazer muito sucesso na Coreia, ok? Basicamente, malta, isto é como se fosse a saída do Metin 3, ok? Portanto, sobre o Mu Monarchy, podemos dizer que se trata de uma opção que mantém a essência do clássico Mu Online de 2001, mas apresenta otimizações, batalhas PVP mais intensas e novas doses de conteúdo. Em outras palavras, podemos dizer que o MMORPG aposta na nostalgia, mas também oferece novas opções de entretenimento para manter os jogadores engajados. Resumindo, temos aqui uma versão clássica do Mu e tudo indica que logo a WebZen vai aumentar ainda mais a área de atuação do jogo, dando aos jogadores outras regiões e oportunidades de encarar aventuras. Ok, malta? Basicamente, aquilo que se passa aqui foi que a WebZen decidiu mexer-se e, resumidamente, trazer uma nova versão do Mu Online, ok? Isto era aquilo que nós queríamos que fosse feito no Metin, ou seja, que eles pegassem num jogo que foi criado em 90 e tal, ok? 99, provavelmente, 99, 2000, e criassem uma nova versão do Metin 2, ou como Metin 3, ou como Metin 2 Remaster, ou o que seja. Mas faça estes números, malta. Faça os números que vocês estão aqui a ver da representatividade que o Metin hoje tem. E, inclusive, nós estamos até a analisar isto mais para trás. Podemos analisar, por exemplo, final de 2023, que é o último que nós temos consolidado com o ano inteiro. E nós conseguimos ter aqui a noção que as coisas se mantêm praticamente nos mesmos níveis, apesar de o Metin 2 ter apresentado um crescimentozinho maior, ok? Se vocês vierem aqui ver comparativamente aos anos anteriores, o Metin teve aqui um crescimento exponencial de mais 7 mil milhões, ok? Mas mesmo assim, ou seja, o Metin foi a franquia que mais cresceu a nível de vendas em 2023, face a 2022, e o Mu Online de facto teve aqui uma queda acentuada, mas ainda assim a expressão em percentagem mantém-se, ok? Apesar deles, é que isto é que é interessante, que é, apesar de se estar a fazer um trabalho bem feito, e apesar de, estou a dizer a nível dos números, ok? Apesar de, na ótica da WebZen, se estar a fazer um trabalho bem feito, para quem olha para estes números, dizer assim, pá, efetivamente o Metin está em fase de crescimento, para quem comprou isto a faturar 3 mil e agora está em 18 mil, que significa que nós estamos a fazer um bom trabalho, mas ainda assim não tem expressão a pontos de eles investirem tanto como vão investir, por exemplo, no Mu Online, ok?
Isto é algo que eu acho que é importante nós analisarmos, acho que é de facto importante nós percebermos, porque reparem, se a tendência futura for esta, ou seja, o Metin passar de 5% para 9% e no próximo relatório consolidado ser, por exemplo, 13% e depois no outro 15% e depois 20%, se isto acontecer assim, nós podemos estar de alguma forma mais assegurados a nível do futuro do jogo. Mas eu não creio, principalmente porque as contas do Mo Online vão ser muito influenciadas agora com este novo jogo que vai sair, ou seja, não sei se eles vão fazer aqui a junção com, ou seja, nas mesmas contas, ou se vai aparecer aqui outro jogo, tanto o Mu Monarchy, ou não, mas mesmo assim o Mu vai ganhar todo um hype outra vez à conta deste jogo e vai crescer muito. E inclusive vocês têm aqui este R2 que basicamente está aqui desde o início com o Metin 2 e vocês veem que mesmo assim este R2 conseguiu ter um crescimento muito maior do que o Metin, apesar de andar muitos anos praticamente no mesmo nível de representatividade. Vocês conseguem ver que no início, quando estávamos lá em 2011, ele valia à volta de 20 e tal por cento também e consegue hoje manter praticamente a mesma fatia de valor, algo que o Metin não conseguiu. Se isto significa mais do que aquilo que nós estamos a analisar? Não. Isto basicamente representa que o Metin 2 é um bocadinho aquilo que nós temos visto ultimamente, que é, ao longo dos anos foi meio que negligenciado, nos últimos anos, diria, nos últimos 3, 4 anos, com a abertura do Tiger Ghost, com a iniciativa que eles tiveram por parte da Gameforge de fazer estas parcerias com influencers e não sei o quê, conseguiram de facto fazer crescer um pouco o Metin 2 e isto nota-se nos números, está aqui evidente que o Metin hoje vende mais, entrega mais dinheiro, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo nós percebemos que este não, no meu entendimento, este não é um caminho que será infinito, ou seja, é um hype que neste momento o Metin tem, é óbvio que conseguiram ir buscar muitos jogadores aos servidores ilegais, mas mesmo assim não conseguiram dar aquele salto para fazer com que a WebZen olhe para este jogo da mesma forma que olha para o Mu ou até mesmo para o R2, a nível de investimento de recursos e a nível de programação. Este é o meu entendimento face ao Metin 2. Estão aqui dados que comprovam isso, inclusive há aqui uma coisa que é interessante que eu nem fui ver e que agora vou aproveitar para ver, que é onde é que estas vendas cresceram mais. Certamente que há de estar aqui essa indicação. Exatamente. Portanto, estas vendas cresceram, ou neste caso, as vendas até baixaram. Se vocês forem aqui a ver, a grande quebra nas vendas foi mesmo a nível doméstico, com 30 mil a menos, face ao ano anterior. Doméstico, Coreia. E fora, não é? Todas as outras zonas deles com um crescimento maior, com um decréscimo maior, nomeadamente isto nem se diz assim, quando se está a analisar números, é uma desaceleração, não vale a pena estar agora aqui a encher-vos com essas histórias. Basicamente, vocês veem aqui também que eles estão, se vocês aqui forem ver a nível dos investimentos consolidados, eles estão a ter aqui um decréscimo em tudo, e que faz sentido, ok? Ou seja, é óbvio que se eles estão com uma faturação menor também querem reduzir as despesas. A nível de força de trabalho aumentaram, marketing reduziram, porque é sempre aí que se começa a cortar quando as empresas estão a cair um bocadinho. E pronto, e basicamente é isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Game Sales teve um decréscimo exponencial. Não diz. Não diz. Eu gostava... Estes relatórios podiam ser mais detalhados se fosse para eu analisar, não é? Obviamente que eles estão-se a cagar de onde é que vem o dinheiro e não é... Se calhar internamente eles fazem essas análises, mas aqui para a minha análise seria interessante perceber qual é que era a contribuição por parte da Europa, ou seja, as contribuições por parte de cada um dos países da Europa, as contribuições de um público específico, que é o turco, que a mim me interessava muito perceber qual é que era a expressão deles a nível financeiro, com números face, por exemplo, ao alemão, que eu sei que os turcos são mais que muitos, mas também sei que a moeda não vale tanto, e fazendo aqui a consolidação com a moeda deles, que é para ficar tudo nivelado para a mesma moeda. Gostava de fazer essas análises, mas pronto, óbvio que eu não tenho acesso a esses dados, mas pronto. Não sei se me fiz entender muito bem neste vídeo, eu espero que sim. Pelas minhas contas eu creio que, e a julgar com aquilo que eu tenho visto a nível do Metin, que isto
que está aqui de 22 para 23 deveu-se muito a atualizações recentes que saíram, servidores temporários, transferências de personagens, etc, etc. Houve aqui de facto um bom boost. Não creio que no decorrer do próximo ano, este 2024 e provavelmente o próximo, sem algum tipo de updates desse género, ou seja, updates de jogo com conteúdo novo, etc, ou com mais aberturas de servidores temporários, como foi o Tempest, etc. Agora está aí um que acho que é o Serpent, mas creio que não seja a mesma coisa. Mas pronto, sem esse tipo de artifícios, deixando o jogo decorrer de forma linear, sem criar aqui nada de muito diferente. Eu creio que de facto, e aqui também devem estar já aquelas questões do Emerald, do Ruby, servidores pagos, etc. E portanto, óbvio que tudo isso contribui, logicamente, mas pronto, deixando as coisas decorrerem sem fazer nada de muito diferente, eu creio que estes números tendam a baixar. Estou muito expectável para ver o próximo relatório consolidado de 2024 para percebermos se eu tenho razão ou não e ao mesmo tempo perceber também qual é que vai ser a expressão deste novo MU que vai entrar nas contas da WebZen e isso pode ser ainda um fator de maior instabilidade para os outros jogos, não só para o Metin, como para este R2 também, etc. Porque é óbvio que, apesar deles terem uma equipa que pode estar sempre em mutação, podem estar sempre a contratar mais pessoas para os diferentes jogos, eu não creio que eles vão investir muito dinheiro a nível de força de trabalho, como eles têm aqui, a nível de labor tendencies. Não creio que eles vão fazer aqui um grande investimento nesse aspecto, mas pronto, esperemos aqui pelo próximo relatório para perceber, mas isto são documentos que nos conseguem passar algumas informações em relação aos jogos e, acima de tudo, àquilo que é de facto a expressão do Metin. Se nós hoje tivermos dúvidas, quando a WebZen pensa no Metin 2, a WebZen pensa em 9% da sua faturação anual. Quando a WebZen pensa no Mu Online, a WebZen pensa em 63% da sua faturação anual. E isto tem um peso grande naquilo que é o investimento que a empresa faça no desenvolvimento do jogo. A curto e a longo prazo, como é óbvio. A menos que lhe apresentem outros números, se conseguirem transformar isto em 2, 3, 4, 5 vezes o que aqui está, eles provavelmente mudarão o foco, mas até lá é só mais um jogo, o terceiro da carteira. Malta, quero agradecer a todos porque acompanharam este vídeo. Não se esqueçam de deixarem o vosso like e, acima de tudo, dizerem-me se efetivamente têm a mesma opinião que eu em relação ao Metin 2 e à análise que eu fiz, ou se têm outra, terei todo o gosto em lê-la. Um grande abraço, fiquem bem e fui.